Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia. Essa aula ela está sendo refeita porque tivemos um probleminha com áudio, então farei de novo. Falaremos sobre variação de pressão atmosférica e temperatura. Compreender como o corpo humano corresponde e responde a alterações extremas de pressão atmosférica e temperatura é fundamental para a medicina e as ciências da saúde. Esse estudo explora os mecanismos de adaptação, as síndromes associadas e as consequências fisiopatológicas dessas variações. A capacidade de adaptação à pressão atmosférica, o organismo humano possui notável capacidade de se adaptar a pequenas flutuações da pressão atmosférica. Contudo, existe uma simetria importante nessa tolerância. Um corpo suporta muito mais e melhor o aumento da pressão, até 3 vezes a pressão normal, do que a diminuição dessa pressão. Uma redução de pressão de apenas 50% é suficiente para produzir manifestações clínicas graves. Essa diferença na tolerância entre o aumento e a diminuição tem implicações importantes para trabalhadores em ambientes hiperbáricos e para indivíduos em grandes altitudes. A síndrome de descompressão. Em condições hiperbáricas, os gases presentes no ar dissolvem-se em maior quantidade no plasma e nos líquidos intra- e extracelulares. Quando ocorre essa descompressão, esses gases dissolvidos formam bolhas perigosas no sangue e nos tecidos. A embolia gasosa, né? A condição hiperbárica, gases dissolvem-se no plasma e líquidos corporais. Descompressão rápida, a formação de bolhas gasosas no sangue e tecidos. E êmbolos gasosos, que é a embolia gasosa ou bolhosa, que é a obstrução dos vasos pulmonares e cerebrais. Mal dos caixões, a história e prevenção. A síndrome da descompressão, historicamente conhecida como mal dos caixões, foi uma condição patológica frequente entre mergulhadores e profissionais que trabalhavam na instalação de estruturas submarinas, plataformas de petróleo ou na construção de pontes. Esses trabalhadores laboravam dentro de caixões pressurizados para a construção de bases dos pilares. A descompressão inadequada ao sair desses ambientes resultava em consequências graves e frequentemente fatais. Os efeitos fisiológicos das grandes altitudes. Em altitudes elevadas, as condições hipobáricas reduzem significativamente a tensão do oxigênio nos alvéolos pulmonares, provocando hipóxia. O organismo responde a uma série de mecanismos compensatórios complexos e interligados. Vasoconstrição periférica, desvio do sangue para a circulação esplênica, aumentando o fluxo pulmonar. Lesão endotelial. A hipóxia lesiona o endotélio vascular, favorecendo edema. Taquipneia compensatória. Tentativa de compensar a baixa tensão de oxigênio e risco de desidratação, agravando por menor umidade do ar e baixas temperaturas. Zonas de altitude e manifestações clínicas. Até 2.500 metros, geralmente sem manifestações significativas em indivíduos saudáveis. De 3 a 4.000 metros de altitude, as alterações acontecem, mas não são muito importantes. E acima de 4.000 metros, podem aparecer transtornos graves, especialmente em não adaptados. Isso é muito comum quando jogadores de futebol vão fazer, por exemplo, o outro jogo em um lugar muito mais alto do que o jogo anterior. Eles têm pouco tempo para compensar e se adaptar. Então, o time da altitude maior, ele quando vai uma altitude mais baixa, ele consegue mais oxigênio e acaba performando melhor do que o time que está na altitude mais baixa e vai para uma altitude mais alta. O corpo não está tão acostumado nem adaptado a essa altitude e tendo mais problemas para respirar e podendo perder um pouco mais, né, no caso de velocidade e acabar perdendo o jogo. Mecanismos de adaptação a grandes altitudes.
A adaptação a grandes altitudes é um processo gradual que induz múltiplas alterações fisiológicas, cada uma com seu próprio cronograma de desenvolvimento. Horas. O aumento do ácido 2,3-disfosfoglicérico em hemácias melhora a libertação de oxigênio. De dias a semanas, ele aumenta a elevação da quantidade de hematócrito. De semana a meses, aumenta a quantidade de vasos capilares em músculos, cérebros e miocárdio. E em meses, a maior quantidade de mioglobulina e mitocôndrias celulares para as pessoas que vivem, né, nas altitudes. Por isso que eu digo, quem está mais acostumado a altas altitudes tem mais mioglobulina, mitocôndria nas células, tem mais capilares nos músculos e no cérebro, tem uma quantidade maior de hematócrito, então assim, né, a pessoa acaba tendo mais facilidade. Agora, síndrome das grandes altitudes. Doença aguda da altitude. Altitude acima de 3.000 metros leva a dor de cabeça, lassidão e fraqueza, anorexia e dificuldade para dormir. Edema pulmonar e cerebral também acontece a partir de 3.000 metros, resultando no aumento da permeabilidade vascular pulmonar e cerebral induzida por hipóxia. Pode ser fatal se não tratado rapidamente. Edema sistêmico das alturas. Pode ser acima ou abaixo de 3.000 metros e atinge principalmente face e membros. É mais comum em mulheres e regride rapidamente quando retorna a altitudes menores. Lesões por blast, variações súbitas de pressão. As variações súbitas de pressão atmosférica decorrem de explosões e acabam produzindo lesão através do deslocamento abrupto do ar, água e corpos sólidos. Essa variação brusca é denominada de blast e pode ser gasoso, líquido ou sólido. A vulnerabilidade dos órgãos varia significativamente. Órgãos sólidos são mais resistentes, enquanto órgãos ocos com conteúdo hidroaéreo, pulmão e trato digestivo, são muito vulneráveis. As lesões podem ser ruptura alveolar, hemorragias múltiplas, deslocamento dos epitélios e edema acentuado. Vou explicar um pouquinho mais sobre esse blast. Por exemplo, em caso de pulos, a pessoa é jogada, né, de um lugar muito baixo para um lugar muito alto, muito rapidamente, esse é o blast que decorre dessa explosão de diferença. E a queda? A pessoa está num lugar alto e cai. Imagina que você pulou de um avião, etc. Já não dá tanto, tem, mas não dá a mesma variação, né? Então não é o mesmo tipo de problema. Porém, claro que pode ter problemas significativos, mas é pior quando é uma explosão muito mais rápida ou, né, uma variação de baixo para cima. Isso também acontece em mergulhadores. A lesão mal dos caixões acontece principalmente em mergulhos que a pessoa está muito baixo, nadando ou com oxigênio, e ela sobe muito rapidamente para a superfície. Ela vai diminuir a pressão muito rápido, né? Ela está numa pressão baixa, ela vai aumentar a pressão muito rápido. E, na verdade, diminuir mesmo. A pressão para baixo da água, ela tá maior, e ela vai diminuir a pressão, ela vai diminuir para subir a superfície. A partir de 10 metros formam também bolhas e podem acontecer também a ruptura alveolar, etc. E já teve um caso de uma pessoa conhecida que morreu pouco tempo depois de sair de um mergulho. Nem era um mergulho com oxigênio, e mesmo assim aconteceu isso. Ela subiu muito rápido, era um mergulho de pesca subaquática, com arpão, etc. E acabou que teve um problema sério e entrou em coma. Acabou falecendo depois de uns dias, mas enfim, foi essa variação de pressão. Uma pressão muito alta por estar abaixo da água e subir muito rápido. Resposta corporal a baixas temperaturas. O organismo suporta melhor o abaixamento do que a elevação da temperatura corporal, graças a diversos mecanismos termorreguladores.
A ação localizada do frio numa parte do corpo produz lesões que dependem da rapidez da diminuição da temperatura e da possibilidade de congelamento de águas e tecidos. Na fase inicial, vasoconstrição, oligoemia, hipóxia e lesões degenerativas. Na lesão endotelial, aumenta a permeabilidade vascular, provocando edema. Necrose progressiva, que é o agravamento da anóxia, levando à necrose na extremidade atingida, e o congelamento, a cristalização da água intracelular, causando a morte celular. Hipotermia e efeitos sistêmicos do frio. Quando o organismo é submetido a baixas temperaturas, ele tenta se adaptar mediante a produção de maior quantidade de calor. Contudo, não há proteção adequada e a temperatura corporal começa a baixar, instalando-se hipotermia, que seria a temperatura abaixo de 35 graus. Essa situação crítica observa-se vasoconstrição periférica, palidez acentuada e redução progressiva da atividade metabólica de todos os órgãos, especialmente do encéfalo e da medula espinhal. A causa da morte por resfriamento é geralmente denominada por falência cardiorrespiratória, resultante da inibição dos centros bulbares que comandam a respiração e a circulação. Curiosamente, as lesões morfológicas em órgãos de pessoas falecidas por resfriamento são escassas. Queimaduras, mecanismos de lesão térmica. A ação do local do calor produz queimaduras cuja gravidade depende da extensão e profundidade da lesão. O calor causa danos através de múltiplos mecanismos fisiopatológicos complexos e interligados. Liberação de histamina, vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. A substância P, libertação de terminações nervosas aferentes. Bradicinina, produção de calicreínas, aumenta a vasodilatação e edema. Lesão vascular, edema, hemorragia e trombose com isquemia. E lesão celular direta, degeneração hidrópica acima de 52 graus, morte celular é acima de 55 graus. Classificação das queimaduras. Primeiro grau, hiperemia, dor e edema, moderado na pele, sem necrose, atinge apenas a epiderme. Então, assim, pode ter edema, ou seja, inchaço, moderado. Segundo grau, necrose da epiderme, formação de bolhas dermoepidérmicas, atinge a parte da derme. Então, a de segundo grau é quando já pegou a derme, então é mais profunda, e a bolha é mais profunda também, ela é mais grossa. Você pode ter bolha no primeiro grau, mas quando a pele, a epiderme, ela está regenerando e ela solta com o edema, né? Então, pode existir bolha no primeiro grau, mas é uma bolha muito fininha, muito levinha, e isso acontece assim, a pessoa tomou banho, inchou, como se a pele estivesse sendo recuperada, e acontece no finalzinho da recuperação do primeiro grau. Já o segundo grau, a bolha aparece bem rápido, acontece necrose, acontece escuridão da pele, forma bolhas grossas, então ela atinge a derme. E o terceiro grau, que é o total, ela tem uma necrose completa da epiderme e da derme, podendo atingir tecidos mais profundos e até o músculo e osso. Complicações de queimaduras extensas. A complicação aguda é o estado de choque. Componente neurogênico, dor intensa e hipovolêmico, perda de plasma. Resposta inflamatória sistêmica, libertação massiva de mediadores inflamatórios. Risco de infecção. Uma complicação temida é a infecção na área queimada, que pode progredir para a sepse. A vulnerabilidade aumenta devido à perda da barreira cutânea, à diminuição da imunidade celular, à redução da capacidade de produzir anticorpos, níveis séricos baixos do complemento e a diminuição da fibronectina plasmática, redução da atividade de macrófagos. Hipertermia e choque térmico. A exposição a temperaturas elevadas pode causar elevação progressiva da temperatura corporal. Febre. Quando atinge ou ultrapassa 40 graus, inicia-se o choque térmico, com consequências potencialmente fatais. Choque térmico clássico. Vasodilatação periférica, sequestro de sangue e insuficiência respiratória. Circulatória.
agravado por sudorese profusa e substâncias que inibem a transpiração. Choque térmico do exercício, ainda mais grave. Maior desidratação, hipocalemia, acidose lática, possível rabdomiliose e coagulação intravascular disseminada. Hipertermia maligna, doença autossômica dominante, exposição de analgésicos para libertação massiva de cálcio, causando tremores e produção excessiva de calor e lactato. Eu fiz essa aula mais curtinha porque justamente deu problema na aula passada, no vídeo, e eu tentei correr um pouquinho para já postar e não ficar tão atrasado o conteúdo. Mas é aquela coisa, teria muito assunto. Se fosse puxar casos, filmes, tem tanta coisa, mas ficaria assim muito grande para a data, para o dia, etc. Então, obrigada para quem assistiu até aqui. Vejo vocês na próxima. Um abraço.